convite, né, de poder falar um pouquinho para vocês. Então, vou falar aqui de internação psiquiátrica voluntária e involuntária e quando internar. Acho que nós, como médicos, trabalhando em pronto-socorro, acho que no começo da carreira a gente vai trabalhar bastante em PS, a gente vai ter essa difícil tarefa de saber quando internar um caso psiquiátrico. E a demanda psiquiátrica está crescendo muito, então não vai ser raro a gente receber casos de pacientes e a gente ter essa difícil tarefa, decisão, será que vamos internar, será que precisa, né? Uma decisão que é difícil para o médico, né? Difícil para a família e mais difícil para o paciente, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Então, a internação psiquiátrica, ela tem algumas peculiaridades, né? A primeira delas é que ela tem um passado bem ruim, né? Se a gente olhar alguns historiadores da psiquiatria, o Foucault, por exemplo, ele vai falar da grande internação, né? Que marcou a internação psiquiátrica com a questão do preconceito. Então, o que é a grande internação, né? O Foucault vai falar que em algum momento você tinha ali na Idade Média asilos, né, grandes locais para internação, onde você internava leprosos ou pessoas com tuberculose, e a partir de um determinado momento você vai ter, enfim, o tratamento dessas pessoas e com isso você vai criar um buraco, né, um vazio, né, e esses hospitais vão ficar com leito sobrando. Então, quem que você vai internar? O Foucault vai falar que a internação no passado, ela começa a ser, a internação psiquiátrica começa a ser um evento mais social, porque você vai colocar nesse local vazio, nesse imenso vazio que se gerou, você vai colocar casos psiquiátricos, mas também casos sociais, né? Vai internar a pessoa com doença psiquiátrica, mas vai internar o bandido também, vai internar os pobres, né, os mendigos, né, as pessoas socialmente indesejáveis vão ocupar esse local da internação psiquiátrica. Então aqui tem algumas figuras, né, por exemplo, isso aqui é da Inglaterra, onde a gente tem uma figura aqui mostrando a pobreza da época, 1700, 1800, né, e como você levava as pessoas, os mendigos, enfim, para serem internadas. E aqui uma outra figura mostrando, aqui um baile, né, um baile para os loucos, né, onde você mostrava uma domesticação dos loucos. Então, assim, a internação psiquiátrica, ela tem um histórico muito ruim, né, tem um passado muito ruim. Hoje, como é que ela é? Então, aqui para a gente dar uma olhada um pouco nos locais onde se internam os pacientes psiquiátricos, né? Não mudou muito, né? Em muitos casos, a internação hoje em dia ainda é um evento social, né? Então, se a gente olhar, isso aqui não tem cara de hospital, né? Apesar claro, né, a doença psiquiátrica, a doença psíquica é um evento de saúde, mas a gente ainda tem esse resquício manicomial, lá do Foucault, né? Então, se o Foucault internava, enfim, falava que as pessoas eram internadas em manicômios e que não tinha a ver com medicina, isso, hoje em dia a gente ainda tem, né? A gente ainda tem internações que elas não tem muito a ver com medicina, né? Então, aqui alguns hospitais psiquiátricos, né? O que acontece nesses hospitais é que eles são separados, eles são puramente psiquiátricos. Então, não é que você vai conseguir pedir um exame, pedir uma tomografia, né? É um local para você separar as pessoas com doenças psíquicas, simplesmente, né? Então aqui é o Hospital Psiquiátrico Santa Cruz, se não me engano aqui é no Rio, aqui é na Paraíba, um hospital que foi fechado inclusive, e aqui o Juqueri. Então simplesmente eram casarões onde você deixava as pessoas lá, você isolava essas pessoas, né, justamente por preconceito. Então ainda hoje, que a gente fala que é o sistema manicomial, né, ainda hoje a internação em muitos casos ela é um evento social, né, ela serve para quê? O paciente psiquiátrico está incomodando a família, está incomodando o vizinho, você isola ele em internações. Isso era para mudar, né? Qual que era a ideia? A reforma psiquiátrica, a ideia era trazer esses leitos psiquiátricos
para dentro do hospital, né? Enfim, doença psiquiátrica é uma doença do corpo, da mente, né? Do cérebro, então não tem motivo para que eu deixar um leito psiquiátrico fora do hospital, de um hospital geral, nesses manicômios, né? Então a ideia é você trazer esses leitos, fechar esses leitos manicomiais e abrir leitos dentro de hospital geral. Mas isso tem ocorrido, né? Então isso aqui é uma revisão que a gente publicou, mostrando a queda, né, o declínio do número de leitos psiquiátricos gerais, né? Então realmente tem se fechado os leitos, né? Então a gente vai ver cada vez menos aquele modelo manicomial, né? Aquele hospital que a gente fala que é o standalone, né? A ideia seria trazer os leitos para dentro dos hospitais gerais, mas olha aqui o que está acontecendo, né? Isso aqui é o Brasil e são as regiões do Brasil. Na verdade até teve um acréscimo em 2010, mas está caindo de novo, né? A única região aqui é o norte um pouquinho, né? E a região sul, né? Que realmente aderiu a esse modelo de reforma e realmente está abrindo leitos psiquiátricos dentro do hospital geral, né? Mas de maneira geral a gente está tendo um declínio também de leitos. Então assim, a gente está tirando leito de internação nos manicômios, mas a gente não está repondo isso, né? Em hospital geral. Então a gente ainda tem uma falta de lugar onde internar essas pessoas, né? Então o que isso nos mostra, né? Que internação psiquiátrica, na verdade, você vai fazer apenas quando falharem os recursos de tratamento ambulatorial e em situações de risco iminente, né? Por quê? Porque cada vez a gente está tendo menos leito, né? Menos lugar onde internar essas pessoas, né? Então a gente tem que optimizar isso. Então você vai fazer internação psiquiátrica só em assim, último caso, vamos dizer assim. Por quê, né? Aqui eu coloco uma frase assim que muitos pacientes falam, né? Uma internação por condição médica geral, ela poderá ser esquecida, né? Mas uma internação por condição médica psiquiátrica, ela dificilmente é esquecida, né? Então, eu tenho pacientes no consultório que enfim, infelizmente eu tive que internar, mas eles lembram até hoje da internação, né? Tem alguns que nem querem falar sobre isso, né? Quando você começa a tocar no assunto, eles ficam muito angustiados. Então, mesmo hoje, né, a internação psiquiátrica ainda é um evento muito carregado de preconceito, de estigma, então a gente tem que evitar ao máximo que ela ocorra, né? Ela costuma ser um evento muito pesado. Bom, tendo dito isso, né, assim, para a gente orientar um pouco o médico geral, né, até a família, enfim, os pacientes, como é que a gente vai lidar com a internação? Primeiramente, a gente tem 4 modalidades da internação. A gente tem internação psiquiátrica voluntária, né, mediante consentimento livre e esclarecido do paciente, né? Olha, fulano, você está com uma depressão muito grave, a gente precisa otimizar seu tratamento, tratamento ambulatorial não está funcionando, vamos internar, né? O paciente consente, concorda e é uma internação voluntária. A gente tem a internação psiquiátrica involuntária, né, que acho que aí é uma das peculiaridades da psiquiatria, onde a gente vai falar um pouquinho disso, né, mediante comunicação ao Ministério Público Estadual em até 72 horas. Né. A gente tem outro tipo de internação que ela é voluntária, mas ela se torna involuntária em sua evolução, né. Também mediante comunicação ao Ministério Público Estadual em até 72 horas. E a gente tem a internação psiquiátrica compulsória, mediante ordem judicial. O que acontece, né? A gente tem essas duas modalidades, né, involuntária e voluntária. A involuntária você precisa da família, né, para você internar essa pessoa. Você precisa de um responsável legal, familiar, um responsável legal, né? No caso de a gente não ter esse responsável legal, a gente vai recorrer ao juiz, né, que aí são essas internações aqui embaixo, né, que são as internações compulsórias mediante ordem judicial, né. Então, a gente tem esses 4 tipos de internação, vou falar um pouquinho mais de cada uma delas. Então, assim, involuntariedade, né? Quando é que você pensa em voluntariedade? Primeiro, a gente tem uma lei que defende isso, né, que rege isso, né, que é a Lei 10.216 de 2001,
É uma lei que confere ao médico especialista, com beneplácito da família ou responsável legal do paciente, né, a possibilidade da internação involuntária, mediante comunicação devidamente justificada ao Ministério Público Estadual, no prazo de até 72 horas após sua recorrência, né, seguida de notificação circunstanciada ao mesmo órgão quando da alta hospitalar. Então você tem que comunicar quando você está internando e quando você está dando alta hospitalar, né? Bom, quando que eu vou pensar numa internação involuntária, né? Então, condições do indivíduo para involuntariedade, né? Pacientes com rebaixamento ou estreitamento da consciência, né? Então, paciente num quadro de delírio, né? Delirium tremens, por exemplo, ou um paciente muito deprimido, né? Que ele tem um estreitamento do campo vivencial dele, da consciência, né? Ou pacientes com preservação da consciência, né, seja ela neurológica ou psíquica, né, mas sem capacidade para uma decisão racional. Então, por exemplo, pacientes delirantes ou com alucinações, né? Um paciente com esquizofrenia, por exemplo, que está escutando vozes que estão mandando ele se matar, e aí você chega e bom, a gente vai ter que te internar. Ele fala, não, eu não quero porque a voz está mandando que eu não devo me internar, a voz está falando que você é uma pessoa do mal, né? Então, ele não tem uma capacidade de decisão racional. Isso justifica também a involuntariedade. E sempre assim, né? Você tem que ter o beneplácito da família ou responsável legal. Se você não tiver isso, você tem que recorrer ao juiz, né? Que às vezes é um pouco capcioso, né? Mas, por exemplo, chega um paciente desacompanhado, né? No pronto-socorro. Claro, você vai ter que manter ele lá, um paciente com esquizofrenia com uma ideação suicida, né? Claro, você vai ter que manter ele lá, às vezes contra a vontade dele, né? A voz está me mandando eu me matar, né? Não tem família, então às vezes você vai atrás da família, você não acha ninguém, a pessoa sozinha, então você tem que ir atrás de um juiz que consinta, né, enfim, assine sobre essa internação. Condições, vamos dizer, do quadro em si, né, ou da condição do paciente mesmo, né? Então, apresentações que informam a decisão do psiquiatra em indicar a internação, de novo, né, esgotados os recursos extra-hospitalares para o tratamento ou manejo do problema, ou mesmo perante a gravidade e emergência do caso, né? A presença de transtorno mental, além de, no mínimo, uma das seguintes condições e situações: risco de autoagressão, risco de heteroagressão, risco de agressão à ordem pública, risco de exposição social e incapacidade grave de autocuidados, né? Então, por exemplo, é muito comum, sei lá, a pessoa chega com um paciente com esquizofrenia, a família quer internar essa pessoa, né? E aí você vai ver, não tem nenhum desses critérios, né? O paciente está lá quietinho, né? Não tem um risco de autoagressão, de hétero, capacidade grave, assim, é característica da esquizofrenia as pessoas não se cuidarem, né? Então, vai lá, toma banho dia sim, dia não, né? Não tem uma exposição social, a pessoa não sai de casa, né? Não tem risco de agressão à ordem pública, né? E o paciente não quer internar, mas a família quer, né? E vamos supor que o paciente tem um delírio lá de que a CIA está implantando um chip na cabeça dele, né? Você está autorizado a internar ele involuntariamente? Né? Não. Por quê? Ele tem uma condição delirante, né, irracional, né, mas isso não está influenciando na capacidade dele de julgar a internação em si. E a gente também não tem outros critérios para internar ele, né? Ele não tem nenhuma dessas 5 características aqui, né? E a gente pergunta para ele, mas por que você não quer internar? Eu não estou batendo em ninguém, eu estou tranquilo, né? Eu fico em casa, não faço nada. Bom, é razoável, né? Não tem nenhuma, não é uma decisão irracional sobre a internação dele. Então não se interna. Outra questão que é muito importante, né, que é muito frequente em pronto-socorro, né? A familiar chega com dependente químico no pronto-socorro, quer internar ele. Fala, doutor, ele está dando muito trabalho, ele não quer se tratar, né? De novo, né, o dependente químico fora do estado de intoxicação, ele vai ter um estreitamento de consciência, né?
Não. Vai ter um rebaixamento? Também não. Né? A preservação, capacidade de decisão racional, né? Se ele não tiver intoxicado, às vezes usar a droga, né? Ou se tratar, às vezes é uma escolha dele, né? Então, se ele não tiver com esses critérios aqui, nem com esse tipo de risco, né? A gente não pode internar ele, né? Isso vocês vão ver, é muito comum assim, né? A familiar às vezes vê, né? Puxa, o paciente está dando muito trabalho, usa droga, não quer se tratar, aí o familiar vai e leva ele no pronto-socorro para ser internado. Se ele tiver lúcido, não tiver, vamos dizer, agredindo ninguém, batendo em ninguém por conta da droga, você não vai poder internar ele, né? Quando que você vai internar o dependente químico, né? Quando ele estiver intoxicado, né? E estiver agressivo, né? Risco de heteroagressão, né? Então isso autoriza você a internar essa pessoa, né? Ou quando a pessoa quer mesmo, né? O dependente químico vai lá e faz, olha, estou tentando tratamento ambulatorial, não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Aí você interna ele, né? Só para a gente ver um pouquinho, né? Frequência dos diagnósticos, né, de internação involuntária. Psicoses não orgânicas e não especificadas, elas são mais ou menos 28% dos casos. Depois a gente vai ter as esquizofrenias, né, subtipos, 21%. Então, grande parte dos casos que a gente acaba internando involuntariamente são pessoas que acabam não tendo condição de julgar a realidade, ou pessoas que não têm uma capacidade de tomada de decisão racional, né? Então, 28% e 21% dos casos, né? A terceira grande frequência, né, transtorno afetivo bipolar e subtipos, né, 16%, hipomania, mania, 1,2%, enfim, 18% é transtorno afetivo bipolar. Então a pessoa entra numa crise maníaca, começa a gastar todo o dinheiro da família, começa a ter comportamentos irracionais ou até autolesivos, né, de dirigir muito rápido em rodovia, né, comportamentos sexuais abusivos. Então aí você tem que internar essa pessoa, até para você proteger ela e também para proteger a ordem pública, né? Transtornos mentais ou comportamentais devido ao uso do álcool, né? 10% dos casos, né? Outras substâncias psicoativas e um múltiplo uso, que é o F19. Esse aqui vai ser responsável por 16% dos casos. Então, só para a gente entender como que as internações involuntárias se dão na questão de frequência. A gente teve uma nova lei que foi promulgada nesse ano, em junho. Se vocês quiserem, vocês podem acessar aqui pelo site, né? Conforme a lei, a internação ela diz respeito a dependentes químicos, né? Então, conforme a lei, a internação ela poderá ser voluntária ou não, né? Com relação à internação voluntária e involuntária, ela um pouco que repete as coisas que já estavam descritas, né? A involuntária dependerá de pedido de familiar ou responsável legal ou, na falta desse, de servidor público da área da saúde, né? Veja que aqui a gente não recorre muito mais ao juiz, de assistência social ou de órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, né? O SISNAD. Essa internação terá duração máxima de 90 dias e dependerá de avaliação sobre o tipo de droga, o padrão de uso e a comprovação da impossibilidade de uso de outras alternativas terapêuticas. Gente, para que foi feito isso aqui, né? Por exemplo, as pessoas que estão na Cracolândia, né? Então a pessoa está lá, muitas vezes não tem familiar, a pessoa está roubando, né? Está usando droga, está definhando, né? Perdendo peso, está ficando muito grave clinicamente, a gente precisa internar ela, né? Então isso aqui foi feito um pouco para facilitar a internação do dependente químico em estado grave, como são as pessoas que usam crack, né? Então um pouco era isso que eu queria falar de internação. A gente entender, assim, em pronto-socorro vai ser muitas vezes uma decisão difícil, né? O paciente não vai querer internar, às vezes vamos sofrer pressão da família para que ele seja internado, né? Às vezes essa pressão vai ter razão, às vezes não. Então isso vai ser uma questão muito delicada para a gente ter que julgar, mas a gente tem que sempre se ater a esses critérios, né? Se a pessoa em si ela tem capacidade de julgar ou não, se ela está consciente
paciente ou não, né? E se a gente tem critério, né? A pessoa oferece algum risco, ela pode se matar, ela pode sair do pronto-socorro e agredir alguém, né? Ela está com autocuidados muito prejudicados, né? Às vezes a pessoa está acamada, não sai da cama, às vezes pode fazer uma escara de pressão, né? Então a gente tem que estar muito atento a esses critérios para a gente não errar, porque no pronto-socorro a gente vai sofrer bastante pressão para internar, e também o inverso, né? Às vezes o paciente não quer internar, a gente sabe que se ele sair do pronto-socorro vai acontecer alguma coisa muito grave e a gente vai, vamos dizer, precisar fazer essa internação involuntária. Então era isso que eu tinha para falar. Obrigado.